Então, pensando nisso, eu fiz um estudo aqui com o pessoal da escola, com os professores, pensando em como juntar essas duas coisas, né? Como trazer essa equivalência das habilidades, trabalhando o currículo e também dando conta de avançar no nível de proficiência do SAEB. Então, nós montamos aqui uma escala de proficiência, né, em que a gente apresenta aqui os níveis, né, do SAEB, os descritores e a habilidade correspondente do currículo paulista. Está projetando aí para vocês, gente? Sim. Tá sim, Mariane. Então tá bom. Então, Mariane, você colocou habilidade correspondente do currículo paulista, mas são as habilidades essenciais que a gente está trabalhando? Isso, exatamente, Rô. Eu me limitei, né, a colocar as habilidades essenciais do currículo paulista, porque nem adiantava a gente percorrer todo o currículo, sendo que esse ano a gente está trabalhando com essencial. E como esse ano, o ano de aplicação do SAEB, nós nos limitamos a pensar nas essenciais, tá? E outra coisa também que eu vou mostrar aqui para vocês é que eu fiz essa tabela, mas ela não está completa em todos os níveis, porque a gente vai ver que as habilidades elas acabam se repetindo, tá? Eu vou me limitar a falar sobre língua portuguesa, porque é a minha área de formação, né? E a Juscelene e a Patrícia já fizeram isso brilhantemente aí no primeiro bloco em matemática. Aí qualquer coisa a Rô me corrige, tá? Então, no SAEB, a gente vai perceber o seguinte, que as habilidades, os descritores, né, eles vão, a cada nível, é basicamente a mesma habilidade, mas ele vai se diferenciando entre os gêneros literários. Enquanto no currículo paulista, a habilidade correspondente, por exemplo, já vai deixar aberto o gênero textual. Então, assim, por exemplo, no nível 2, localizar informações explícitas em fragmentos de romances e crônicas. No currículo, é localizar a informação explícita em qualquer gênero textual. E aí, no nível 3, ele vai falar explícitas em crônicas e fábulas, né? Aí ele vai avançando, né? Artigo de opinião e crônica, enquanto é sempre a mesma habilidade do currículo paulista. Outra observação que nós fizemos foi a seguinte, que o SAEB, ele vai, além de identificar especificamente o gênero textual que ele vai abordar, quase sempre, ele acaba sempre ficando nessa parte de leitura e interpretação de texto, né? Enquanto o currículo paulista, por ele ter esse formato espiral, né? As habilidades elas vão se aprofundando ao longo dos anos séries. Então, as habilidades que são correspondentes do currículo com os descritores, elas quase sempre vão ser ou de anos iniciais, tá? Ou elas vão pegar a parte do fundamental. Porque no currículo paulista, a parte do ensino médio, ela já é muito aprofundada. Então, perceba que mesmo no terceiro ano do ensino médio, que eu mudei aqui, né? A habilidade correspondente do currículo paulista, ela transita entre sexto a nono ano. Porque em língua portuguesa, pelo menos, a gente acaba ficando muito nesse básico de interpretação, tá? Então, a gente fez esse estudo já pensando em quais habilidades estão sendo trabalhadas e para mostrar para o professor que mesmo em sala de aula a gente tem que dar conta dessas habilidades aqui e a gente já acaba trabalhando, né, uma coisa e outra. Então, aqui eu fiz só esse levantamento com os professores, porque acaba facilitando
essa identificação, né, e essa correspondência entre uma matriz e a habilidade do currículo. Aí tem esse materialzinho aqui que foi feito. Daí eu fiz a de matemática, claro, com a ajuda da Juscelene e da Patrícia, e também a nossa professora aqui da escola também me ajudou com a parte do terceiro ano do ensino médio, tá? Mas era esse material que eu tinha para mostrar para vocês. Não sei se a Rô quer complementar mais alguma coisa. Quero agradecer do fundo do coração por você existir nas nossas vidas, Mariana. SAEB avalia o quê? A proficiência leitora dos alunos, tá? Assim como a Patrícia e a Juscelene pontuaram que o foco do SAEB para a matemática é a resolução de problemas, para a língua portuguesa é avaliar a proficiência leitora dos alunos, tá? Capacidades cognitivas. Quando eu falo em capacidade cognitiva, para fazer uma inferência, você tem que ir além da capacidade cognitiva, tá, gente? Às vezes, para você dar conta de ler um gráfico que tem cor azul e rosa, essa cor azul e rosa pode te remeter, por exemplo, a homem e mulher, tá? Quer dizer, isso não vai estar escrito em lugar nenhum no gráfico, mas vai estar cor azul e rosa, e você, com o teu repertório cultural, com a tua vivência de mundo, você tem que dar conta de entender isso num gráfico, tá? Então, assim, ó, tem que fazer a inferência. Então, para você dar a proficiência leitora, ela não depende só do que está posto no texto, não depende só da capacidade cognitiva, tá? Algumas habilidades, elas são muito sofisticadas, mas, em geral, o SAEB vai ficar muito preso na questão da capacidade cognitiva dos alunos. Outra coisa, os gêneros que vão aparecer na prova do SAEB e do SARESP também, são gêneros que são valorizados pela escola, que são trabalhados na escola, que vão aparecer no livro didático, no material Aprender Sempre, no currículo em ação, tá? São textos que os alunos vão ver na escola, tá? Diferente, por exemplo, do PISA. O PISA, ele vai falar em letramento, então ele vai pensar naqueles textos que o aluno vai encontrar, por exemplo, no meio digital, tá? Na prova do SAEB, não, tá? Vai ser o artigo de opinião, vai ser a crônica, vai ser o conto, vai ser o anúncio publicitário, a história em HQ não, né? Alguma coisa de HQ sim, o cartoon, a charge, são esses gêneros que a gente está acostumado a trabalhar em sala de aula, tá? Vou voltar lá e fechar minha câmera, André. Ok. E vamos de novo. Travou de novo. Espera aí, deixa eu parar de projetar aqui, já sei o que está acontecendo. Aí, agora vai. Aqui. Tá. Em sala de aula, que os professores de língua portuguesa vão estar trabalhando com os alunos, tá? São as habilidades essenciais do currículo paulista, como a Mariane muito bem explicou, a gente está fazendo um recorte das habilidades do currículo, elas não estão sendo trabalhadas na íntegra, e você trabalha isso com 4 práticas, né? Em sala de aula a gente trabalha leitura, análise linguística, oralidade e a escrita, a produção textual, tá? Na avaliação do SAEB, do SARESP, do PISA, do Enem, no final das contas, o que vai ser cobrado do aluno é leitura e análise linguística, tá? Não tem como você colocar um podcast na prova, tá? Não tem como. Então, a oralidade, ela não vai aparecer como ela é trabalhada em sala de aula. Eles têm recursos, sim, mas é um texto que o aluno vai ter que ler, tá? Ler. E às vezes causa até um estranhamento para ele, né? Uma transcrição de oralidade numa prova, para ele parece erro, é um desafio para o professor trabalhar essas questões quando ele está trabalhando com as provas. E olhar para os itens ajudam muito o trabalho do professor, tá? Então, na sala de aula você está trabalhando uma complexidade enorme,
e na prova isso vai ser cobrado do aluno de uma outra forma, né? A produção textual realmente não tem produção textual mais, mas às vezes para você consolidar uma habilidade, trabalhar com um escritor, você tem que avançar para a produção textual para que o aluno entenda, tá, o que ele está fazendo. Então, embora ele seja avaliado nisso, o trabalho em sala de aula vai muito além disso, e às vezes uma habilidade em defasagem, também o trabalho de recuperação tem que ir, mesmo que seja para o aluno ser avaliado só nisso aqui, tá? Isso tem que estar muito claro para o professor. O professor ele não ensina habilidade. O trabalho em sala de aula tem o texto como central. As habilidades, elas fazem parte desse processo. A habilidade de localizar a informação num texto, dá para você trabalhar essa habilidade, é simples. Algumas habilidades, elas são muito sofisticadas, vai exigir muito do professor, tá? Não dá para trabalhar só aquela habilidade, você vai ter que trabalhar outras para consolidar ela. Tá? O professor sabe disso, mas os coordenadores também têm que estar conscientes disso, tá? Então, a ideia é, o professor, ele ensina um universo na aula de língua portuguesa, né? Um universo menor, porque as habilidades essenciais, elas são um recorte do currículo, e a matriz de habilidades do SAEB vai avaliar uma parte disso que é ensinado em sala de aula. A matriz de referência é um recorte. O próprio documento do SAEB, que vai falar da avaliação de língua portuguesa, esclarece. Os descritores dessa matriz não contemplam todos os objetivos de ensino de leitura, mas apenas aqueles considerados mais relevantes e possíveis de serem avaliados em uma prova do SAEB. Ok, mas quando eu estou trabalhando em sala de aula, eu estou preparando o meu aluno para avaliação externa? Sim. Isso aqui é um slide que foi retirado da TPC de Linguagens do dia 8 de setembro, tá? Olha a fala da TPC da IFAP. Habilidades essenciais e matriz de referência do SAEB estão articuladas, tá? Habilidades essenciais e matriz de referência do SARESP estão articuladas. Um dos critérios para determinar as habilidades essenciais de língua portuguesa foi o resultado das avaliações externas, do SAEB, do SARESP, tá? Entrou-se com isso. O que significa que, ao apoiar os estudantes no desenvolvimento das habilidades essenciais, isso se refletirá nas avaliações externas. Tá? Outro slide usado na TPC, eles vão mostrar, ó, habilidade da BNCC. A partir das habilidades da BNCC, você fez as habilidades do currículo paulista, e a matriz de referência do SAEB conversa, como a Mariane muito bem mostrou, tá? Lá na BNCC, distinguir fatos de opiniões, um pouco mais do que isso, né? Distinguir fato de opinião, tá? No currículo paulista, analisar textos de opinião e posicionar-se de forma crítica e respeitosa frente a fatos e opiniões. E a matriz de referência, distinguir fato de opinião. Distinguir fato de opinião, tá? Na verdade, para trabalhar essa habilidade do currículo paulista, a distinção do fato e da opinião, ela vai estar dentro do trabalho. Você vai muito além disso quando você está trabalhando, aprender sempre o currículo em ação. Trouxe para mostrar para vocês os resultados de língua portuguesa do SAEB 2019, tá? O quinto ano... Oi? Oi? Nada? Pode me interromper se for o caso, tá? O quinto ano do SAEB 2017 para o SAEB 2019, você percebe que teve uma estabilização no resultado, né? O nono ano teve vinha, né, em uma linha ascendente aqui, tá? E a terceira série do ensino médio também vinha em uma linha ascendente, tá? Como é que é feita essa avaliação? A matriz de referência e as escalas de proficiência, a gente vai dar uma olhadinha para elas, para esses dois aspectos da prova. A matriz de referência, o link está aqui. O que é uma matriz de referência? As matrizes de referência descrevem as habilidades básicas, consideradas essenciais para o desenvolvimento cognitivo dos estudantes.
ao longo das etapas de escolaridade e que serão avaliadas. Para que servem as matrizes? Para indicar as habilidades que podem ser avaliadas em cada etapa da escolarização, avaliadas, tá? Orientar a elaboração dos itens e questões de provas e definir a construção de escalas de proficiência que determinam o que e o quanto um aluno realiza no contexto da avaliação, tá? O descritor, ele vai ser composto pelo verbo, o número, né, o D7, um verbo que indica a capacidade cognitiva e o resto que vai indicar aqui o conteúdo, o que vai ser avaliado desse aluno. Identificar é a capacidade cognitiva, a tese de um texto, tá? Isso está na matriz. Trouxe aqui para que vocês possam visualizar, essa aqui é a matriz, tá? Ela é dividida em tópicos, procedimentos de leitura, implicações do suporte, relação entre textos, coesão e coerência no processamento do texto, relação entre recursos expressivos e efeitos de sentido. Efeito de sentido é um problema na nossa vida para trabalhar isso aqui com aluno em sala de aula, e a variação linguística. Isso aqui são os tópicos do 5º ano, tá? Para cada tópico, você vai ter os descritores, né, equivalentes. Não muda de nona e 3ª série, são os mesmos tópicos, tá? Os mesmos. Mas os descritores, eles mudam. 5º ano, você tem, por exemplo, no tópico relação entre textos, a D15. Reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de textos. A relação entre textos, esse tópico para o 9ª e 3ª série do ensino médio, você tem descritores diferentes, mas percebam que o D20 e o D15, a descrição é igual, reconhecer diferentes formas de tratar uma informação na comparação de texto, tá? Então, na matriz do 5º para o 9º e 3ª, dentro dos tópicos você tem descritores diferentes ou você tem uma numeração diferente para o mesmo descritor. Agora, 9ª e 3ª, gente, não muda, tá? Elas são iguais. Tanto os tópicos, quanto o descritor e a descrição. Não vai mudar. E aí a gente chega na escala de proficiência. Além da matriz, tá? A gente tem as escalas de proficiência. Em língua portuguesa, as escalas de proficiência são importantíssimas. Tá? O professor de língua portuguesa tem que conhecer a escala. Por quê? 2 razões. Tá? Elas trazem elementos importantes. 1, o professor vai compreender os níveis de proficiência leitora que serão avaliados. Tá? Avaliados. 5º ano, você tem 9 níveis. 9º ano, você tem 8 níveis, né? Para cada nível, você tem ali o que o aluno vai ser avaliado, né? O que o aluno dá conta ou não. E a 3ª série do ensino médio também 8 níveis, tá? 3ª e 9º, 8 níveis. 5º ano, 9 níveis. Um a mais. E outra coisa, o nível de proficiência, o professor vai compreender os gêneros textuais, que foi o que a Mariane chamou a atenção também. Isso é fundamental para a gente, para o trabalho em sala de aula, inclusive. A gente tem uma matriz que é de 2001, e a gente tem um currículo, as habilidades essenciais de um currículo que é do ano passado, do ano retrasado, tá? Então, assim, o professor tem que saber como o aluno vai ser avaliado no SAEB naquele ciclo, para ele observar ali que gêneros têm que ter sido trabalhados. E foram, tá, gente? E foram. Mas, o 5º ano, por exemplo, o nível 1, localizar informações explícitas, isso aqui está lá na matriz, ó, localizar informações explícitas em um texto. Mas é só na escala de proficiência que você vai saber que tipo de texto que é esse, tá? Textos narrativos curtos, informativos e anúncios. O nível 2 do 5º ano, mesma habilidade, mesmo verbo, localizar informações, só que o texto aqui mudou, são contos. E também pressupõe-se que você tem aqui
uma complexificação, percebe? Nível 1, você parte do princípio que para o aluno que está no nível 1, um texto narrativo curto, um informativo que também é curto e um anúncio que tem o apoio de imagem, e são textos curtos, é mais fácil do que conto, que é um texto essencialmente linguístico escrito, verbal, um pouco mais longo, tá? Mesmo que seja um trechinho que vai aparecer na prova, mas aí isso já vai aparecer no nível 2, mesmo que seja no 5º ano. Como a Mariane falou, a habilidade é a mesma. A complexificação aqui vai se dar no gênero, tá? No gênero. Nível 4 do 5º ano, uma outra habilidade, inferir sentido decorrente da utilização de sinais de pontuação e sentido de expressão em poema, fábula e conto, tá? Você já está misturando aqui o inferir sentido, que é uma habilidade mais difícil do que localizar informação, sinal de pontuação, que é um aspecto gramatical, e o poema, fábula e conto, tá? São gêneros aqui que vão demandar mais da capacidade do aluno, são mais longos um pouquinho, embora sejam narrativas que teoricamente é fácil para eles, tá? Assim como inferir efeito de humor é difícil, em tirinhas e histórias em quadrinhos. Eu estou falando do nível 4. Essa aqui é a 3ª série do ensino, nível 8 vai aparecer inferir também, tá? 3ª série do ensino médio. O 9º ano você vai perceber que a fábula, que o conto, que a piada vai aparecer nos níveis de proficiência do 9º ano, mas já nos iniciais, tá? O que é nível 8 aqui, nível 4, no 9º ano ele já vai entrar nos primeiros níveis, o gênero, tá? Fábula e piada. O inferir informação também já vai entrar nos primeiros níveis. Até chegar à 3ª série do ensino médio. 3ª série do ensino médio, nível 3, você tem localizar a informação explícita, uma básica essa habilidade. Mas olha o gênero, artigo de opinião, tá? Já não tenho fábula, já estou pensando aqui num texto mais longo, que vai exigir mais da proficiência leitora do aluno, no nível inicial. O nível 5, localizar a informação explícita, em resumo, que também é um texto mais longo, tá? Percebe? O nível 1 da 3ª série do ensino médio já tem inferir sentido, que é difícil para o aluno. Em música e reportagem. Letra de música, pelos resultados das APs, a gente percebe que quando tem letra de música, a depender da letra, o aluno patina, cai o índice de acerto, tá? O nível 6, o gênero aqui é fragmento de romance. Tudo bem, gente? Então, assim, ó, é importante que os professores de língua portuguesa na escola, eles tenham um olhar para isso também, para a capacidade cognitiva que vai aparecer e também para os gêneros que serão cobrados. Vão ser trabalhados em sala de aula? Serão, mas o professor precisa saber como esse aluno vai ser avaliado, tá? E, lógico, tem que olhar, com certeza, para a avaliação, para as provas, que eu sei que vocês estão trabalhando na escola, tá? Só por curiosidade, tá? O nível 5, 5º ano do ensino fundamental aqui em São Paulo. A gente está acima do Brasil, tá? A média do Brasil está um pouquinho abaixo nessa linha. A gente está acima. O nível 5 está aqui. Se o aluno, ele vai ser avaliado no nível 5 com essas habilidades, mas também as habilidades do nível 4, 3, 2 e 1. 9º ano, São Paulo está aqui, 268, nível 3, acima da média nacional, mas lembre-se que a gente tem 8 níveis aqui, a gente está no 3. O nível 3 está aqui, tudo que está antes também será avaliado nisso. E o nível 4 para a 3ª e 4ª série do ensino médio, tá? São Paulo está aqui, 286, acima da média nacional também, embora sejam 8 níveis e a gente esteja aí no nível 4, tá? Tudo isso e o anterior também. É nisso que o aluno vai ser avaliado. As meninas trouxeram as prioridades, eu busquei trazer também, tá? Tem um quadro que eu não vou trabalhar muito, mas é interessante ter um olhar para ele. Os slides estão à disposição. Depois, o tópico procedimento de leitura, ele vai ser com certeza a prioridade 1 na 4ª série do ensino fundamental, no 5º ano, tá? Lógico, gente, eu estou falando de um aluno que está em processo de alfabetização, né, letramento em leitura, em escrita. Os procedimentos de leitura são a prioridade. Vai ter mais questões na prova que vão avaliar isso. E, consequentemente, os descritores que estão dentro desse tópico,
mais perguntas com os descritores que estão dentro desse tópico. Tá? Na 8ª série e também na 3ª série do ensino médio, no 9º ano, coerência e coesão no processamento do texto vai ser a prioridade 1. Isso é terrível para a gente. O que o CAED mostra que em nível de diretoria de ensino, a nossa deficiência é aqui. Os procedimentos de leitura que foram um ponto de atenção na AP do primeiro bimestre, tá? A primeira AP, resolveu-se, melhorou. Mas isso aqui também era um ponto de atenção na AP do primeiro bimestre e continua sendo na AP do segundo bimestre. Está sendo trabalhado, tá? Mas continua sendo um ponto de atenção. Atenção, tá? Vai ser o P1 para 9º ano e 3ª série. Mais questões com relação a esse tópico na prova. Aí eu deixei os descritores para vocês saberem, então, né? O 5º ano, procedimento de leitura, são esses descritores que você vai ter aqui. Dentro desse, a prioridade 1 dentro desse tópico, os descritores também têm prioridade. Isso significa que você vai ter mais questões de localizar a informação e de identificar o tema de um texto na avaliação do 5º ano, do que você vai ter, por exemplo, de inferir o sentido de uma palavra ou expressão, tá? Diferente do 9º e da 3ª série do ensino médio. O tópico que tem prioridade 1 é coesão e coerência dos textos, e os descritores também você vai ter prioridades, tá? Serão 3 P1 aqui, ok? A 3ª série do ensino médio, também bonitinho para vocês aqui, depois darem uma olhadinha. O planejamento do professor, o que ele tem que considerar? As habilidades em defasagem, que é o movimento que vocês já estão fazendo na escola. O professor tem que conhecer a matriz de referências, escalas de proficiência, por todas as razões que estão aqui, e tem que compreender as habilidades, tá? Estou deixando nos slides, gente, a ADC de 2019, tá? As ADCs, olha só, a habilidade ela já vem como descritor. Coloquei aqui distinguir um fato de opinião que em 2019 era a habilidade que a gente tinha maior defasagem. Isso aqui não é uma habilidade de prioridade 1, tá? Não é, mas ela é a que a gente tinha maior dificuldade, para que vocês analisem. Já trabalhei com os professores, esse texto de Carvalho, 2018, já foi trabalhado em ATPC. Esse professor, ele faz uma análise de cada um dos descritores do SAEB. O que tem que ser trabalhado, qual tem que ser a abordagem do professor. Distinguir um fato da opinião, uma das condições da leitura eficaz é que você consiga localizar a referência dos fatos para distinguir da opinião. Isso pode exigir do aluno a compreensão global do texto. Às vezes, Rosane, eu trabalho essa habilidade, sabe como? Notícia e artigo de opinião. São os 2 gêneros que eu elejo. Na notícia, a opinião vem marcada textualmente, ela vem entre aspas. E a opinião não, tá? É muito fácil quando a questão é assim. Não foi desse jeito que apareceu na ADC. Tá? Foi diferente. E pior ainda, no SAEB caiu um trecho de senhora, tá? Leitura literária do José de Alencar. Eles já têm dificuldade porque é um texto longo, porque tá? O vocabulário aqui é século XIX e a habilidade que está sendo cobrada aqui é distinguir fato de opinião. Dificilmente o professor de língua portuguesa, quando está trabalhando um texto literário, gente, vai lembrar de trabalhar essa habilidade. Tá? Então, são coisas aí que o professor Robson vai chamar atenção, ou então, quando você vai fazer a análise do item na prova, o professor vai se atentar para isso. Então, é importante, sim, que ele conheça as avaliações, tá? Deixei algumas outras para vocês darem uma olhadinha. Os professores, o que a gente já trabalhou com eles? O professor Robson é esse aqui, o livro que foi trabalhado em ATPC é esse aqui. Deixamos o capítulo 3, que também está lá na pastinha de língua portuguesa que eu compartilhei com vocês, que tem todas as habilidades do SAEB explicadinhas, tá? É o capítulo 3. Aqui uma descrição, tem um mini curso dele no YouTube. E deixei um texto da Roxane, que a gente já trabalhou em ATPC também. Isso aqui é para você trabalhar com a compreensão global. Quando você vai ler um texto, você tem que
né, mobilizar tudo isso aqui no aluno para ele dar conta de chegar aí na compreensão global do texto. Algumas habilidades vão exigir isso dele.